Então, o roteiro da aula dessa semana, né, esse conteúdo que a gente vai abordar, vai ser o estudo da primeira lei de Ohm, circuito elétrico simples, onde a gente vai envolver poucos componentes, né, basicamente uma fonte e um único resistor. Depois o circuito elétrico sério, onde a gente já vai ter uma associação série de resistores. Circuito elétrico paralelo, circuito elétrico misto. O objetivo da aula, então, em geral, consiste em aprender a relação matemática entre as três grandezas elétricas, né? Tensão, corrente e resistência, quando aplicadas em um circuito, conforme a primeira lei de Ohm. Para depois, então, a gente poder aplicar essas relações na solução dos circuitos elétricos em corrente contínua. Como objetivo específico, a gente tem então que aprender, né, a primeira lei de Ohm de forma a saber manipular a equação matemática, né, isolar as variáveis da equação matemática para encontrar ali a variável de interesse. E também, outro objetivo específico é aplicar essa primeira lei de Ohm para calcular então os valores de tensão e de corrente nos elementos, nos componentes, né, dos circuitos elétricos em corrente contínua que a gente vai estar estudando. Uma observação é que esse conteúdo está na nossa apostila a partir da página de número 49. Vamos à primeira lei de Ohm, então. Em 1827, o físico alemão Georg Ohm, ele descobriu, então, uma relação, como descrever matematicamente, né, a relação entre as três grandezas elétricas da tensão, corrente e resistência em um circuito elétrico. Eu deixei o circuito elétrico em negrito, sublinhado, porque vou fazer um lembrete sobre o que é um circuito elétrico um pouquinho mais adiante, tá? Mas basicamente a primeira lei de Ohm, então ela traz a relação matemática entre tensão, resistência e corrente, né? V é igual a R vezes I, né? O pessoal costuma brincar que isso daqui quem vê ri, né? V é igual a R vezes I, certo? Então, a gente tem aqui a letra V representando a tensão elétrica, o símbolo V, e a unidade de medida é o volt, também representado pela letra V maiúsculo. É importante relembrar, né, que eu já conversei com vocês em outra oportunidade, que esse símbolo para representar a tensão, às vezes aparece simbolizado pela letra V, às vezes pela letra U ou até mesmo pela letra E, tá certo? Então a gente vai ter que ficar atento a isso. O I, então, representa a corrente elétrica, né, a intensidade de corrente elétrica, cuja unidade é o ampere, representado então pelo A maiúsculo, e o R é a resistência elétrica, com o ômega representando a sua unidade, o ohm, né? Essa figura que tem aqui ao lado, pessoal, é uma ilustração divertida, criada para representar, digamos assim, o papel de cada elemento desse, né, de cada figura dessa em um circuito. No caso, envolvendo também a primeira lei de Ohm, né? Percebam o seguinte, esse primeiro elemento aqui, o amarelinho, seria o volt, né? Qual é a função dele, então? A função da tensão elétrica é impulsionar os elétrons em um caminho, né? Então, é impulsionar o fluxo ordenado de elétrons. É ele que vai fazer com que vai empurrar, digamos assim. E esses elétrons estão simbolizados aqui pelo ícone aqui em verde, representando a corrente, né? O fluxo ordenado de elétrons a gente conhece como corrente elétrica. Então, a tensão empurra a corrente, enquanto esse outro personagem está querendo justamente dificultar a passagem da corrente. Ou seja, o vermelhinho aqui, né, seria a resistência, denominado como ohm aqui, ele está fazendo o ajuste, né, limitando a circulação da corrente elétrica, né? Então é ele que vai estreitar esse caminho, dificultando a passagem da corrente elétrica, ou liberar esse caminho, facilitando a circulação de corrente elétrica.
Eu vou mudar aqui para esse link, onde a gente consegue ver uma animação disso para entender a relação de proporcionalidade entre essas grandezas, tensão, corrente e resistência. Vejam aqui, eu já mostrei para vocês esse site aqui do FET Colorado, né? A gente tem aqui a equação, né? Tensão é igual a corrente vezes resistência, está trocado, né? Diferente do que a gente colocou ali, que é resistência vezes corrente, mas a ordem aqui não vai alterar, né? I vezes R ou R vezes I não vai fazer diferença, certo? Então, tensão é igual a corrente vezes resistência. Percebam o seguinte, se eu aumento a tensão elétrica, na lateral aqui eu tenho um menu para poder então deslizar esse cursor e alterar o valor da tensão, né? Aumentando a tensão elétrica, o que acontece com o I, com a grandeza da corrente? Aumenta também, tá vendo? Percebam, aqui embaixo tem um circuito, né, ilustrando o que está acontecendo, e o aumento da tensão está sendo representado pela, digamos assim, a conexão em série de baterias aqui, de pilhas, né? Então, quanto maior a tensão, mais pilhas a gente vai enxergando no circuito. E a corrente, que é o I, está sendo simbolizado por essas setas aqui, por essas flechas, e o seu valor numérico representado aqui dentro dessa área. Então, quando eu aumento a tensão, percebam que a corrente aumenta. Quando eu diminuo a tensão, diminui a corrente, porque a tensão está relacionada, né, à força exercida para impulsionar a corrente elétrica, né? Então, são proporcionais. Se eu empurrar com mais força, teria mais corrente elétrica circulando, né? Então, fazendo uma brincadeira, né? Então, tensão é proporcional à corrente, nesse caso da primeira lei de Ohm, porque aumentando a tensão, aumenta a corrente. Diminuindo a tensão, diminui a corrente. Importante falar que essa relação de proporção, tensão e corrente é válida para a primeira lei de Ohm, para essa equação que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, agora vamos ver a relação da proporcionalidade da corrente em função da resistência. Se a gente pegar aqui, então, o valor da resistência agora e alterar ele, se eu aumento a resistência, deixando a tensão fixa, né? Parei a tensão ali em 3,9 volts. Veja, quando eu aumento a resistência, a corrente diminui, certo? Quando eu diminuo a resistência, a corrente aumenta. Por quê? Diminuindo a resistência, fica mais fácil de passar, de circular, né? A corrente tem mais facilidade para circular. Aumentando a resistência, fica mais difícil, é mais resistente o caminho, há mais resistência para superar aquele caminho, né? Certo? Queria mostrar para vocês, então, essa animação para que vocês entendessem a proporcionalidade. Então, a gente conhece a equação matemática que diz que tensão é igual a resistência vezes corrente. A gente pode isolar matematicamente o I, né? Passando o R para o outro lado da igualdade, dividindo, né? Então, I vai ficar V sobre R. A gente passa o R dividindo. I é igual a V sobre R. E fica claro, evidente, né? Que a corrente elétrica ela vai ser proporcional ao V. Ou seja, se aumentar a tensão, aumenta a corrente. E inversamente proporcional ao R, ou seja, aumenta R, diminui I, aumenta a resistência, diminui corrente, porque elas são grandezas inversamente proporcionais, né? O R está no denominador no outro lado da equação. Tem essa animação aqui que eu também vou mostrar para vocês, que é uma forma, digamos assim, divertida e intuitiva de isolar essas três variáveis. O pessoal costuma colocar, então, V, R e I dentro de um triângulo, né? E usar a mão, então, para tampar, por exemplo, o V, a gente tem I vezes R. Quando a gente tampa o I, deixa eu chegar aqui de novo no passo. Quando a gente tampa o I, o que a gente vai observar é V sobre R. Né? V sobre R. Tampando o R, a gente tem I, V sobre I. Né? Então, vocês podem analisar com calma aqui essa brincadeira e talvez considerarem esse triângulo como uma forma intuitiva para poder isolar essas variáveis.
VRI, certo? Falando agora então sobre o que é de fato o circuito elétrico, né? Ele é definido, é caracterizado quando a gente possui um caminho para a corrente elétrica percorrer. Então a gente tem aqui um caminho para que essa corrente elétrica percorra, né? Em geral ele pode possuir fonte, uma carga, condutores, interruptores, né? Então a gente pode ter uma fonte de tensão com um interruptor e um resistor. E ao fechar esse interruptor, então a gente tem a circulação de corrente, porque a tensão elétrica dessa fonte ela vai ser aplicada nesse resistor, estabelecendo um caminho fechado para a circulação de corrente. Enquanto o circuito estiver aberto, não tem circulação de corrente, certo? Aqui tem um link para a gente usar o simulador para testar os circuitos elétricos, né? Depois eu vou gravar um vídeo separado dessa parte aqui, mas tem o link para vocês conseguirem acessar o aplicativo na internet lá do site do Colorado. E eu vou gravar um vídeo separado aqui para mostrar então algumas simulações de circuito, tanto usando o aplicativo aqui, o navegador aqui de internet, o site do FET Colorado, como aquele aplicativo que eu compartilhei com vocês ali para simular no celular. Vamos a um exemplo, então, da aplicação da primeira lei de Ohm em um circuito elétrico simples. Percebam o seguinte, a gente tem um circuito com uma fonte, um resistor e foi dado para nós uma corrente. Vamos ler a descrição do problema. Então, determine a tensão que deve ser aplicada no resistor a seguir para que a corrente elétrica seja de 50 mA. Então, se eu tenho um resistor de 1K e eu quero que a corrente desse circuito seja de 50 mA, qual é o valor da minha fonte de alimentação, da tensão da fonte de alimentação? O que a gente precisa saber? Vamos pegar as variáveis do problema, né? A gente quer descobrir a tensão, né? O valor da tensão, que eu falei para vocês que pode ser representado pela letra E, V ou U, né? Então a gente quer descobrir a tensão. A gente conhece a resistência e conhece a corrente. A gente tem uma equação, que é a primeira lei de Ohm, que justamente descreve isso para nós, né? V é igual a R vezes I. Então, a tensão aplicada nesse resistor é a própria tensão da fonte. Vejam, esse terminal está ligado direto no resistor e esse outro terminal da fonte também ligado direto no resistor sem nenhum elemento no meio do caminho. Então, a gente tem que a tensão do resistor vai ser resistência vezes corrente. Ó, resistência vezes corrente. 1K vezes 50 mA. E o resultado é 50 volts. Certo? O exemplo 2 aqui, então, ele pede para a gente calcular a corrente que percorre esse circuito elétrico simples aqui. Só que agora a gente conhece a tensão e a resistência. E a gente quer descobrir a corrente elétrica. Como que a gente faz para descobrir a corrente elétrica? A gente vai ter que primeiro, vamos levantar os dados do problema, né? Eu já ia esquecendo essa parte. A gente conhece a tensão, que é 12 volts. Então, esse 12 da fonte está aplicado direto nesse resistor, né? Está ligado por esses dois fios. A gente conhece a resistência do circuito, que é 100 ohm. E a gente quer descobrir o I, a corrente. A gente sabe que a primeira lei de Ohm traz essa equação matemática para nós. V é igual a RI. Então, se eu isolar I, eu passo o R para o outro lado dividindo. Ele vai aparecer embaixo do V, né? Então, I é igual a V sobre R. Resolvendo isso aqui, a gente tem, substituindo, né, no lugar da tensão aqui, a gente vai botar o 12 volts. No lugar da resistência, 100 ohm. E a gente vai encontrar 0,12 o quê? Amperes. Que a gente também pode representar como 120 miliamperes, né? Vocês já sabem fazer essa conversão, certo? Então esse é o segundo exemplo. Nos vídeos a seguir a gente vai ver alguns exemplos aí de circuito já série e paralelo.